Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Bom, dica de hoje pessoal é o seguinte: vou ensinar vocês no vídeo de hoje a como diminuir as chances aí de você ser enganado ou então ter problemas quando for comprar a fonte do seu notebook. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês como que veio a ideia de fazer esse vídeo. Que a gente compra e vende muitas fontes para notebook, para todos os modelos, né? Dell, Samsung, HP, tudo que você faz muito tempo, você vai pegando os macetes, algumas manhas que é bom você saber na hora de você comprar a sua fonte, tá? Então, ó, bom gente, aqui ó, tá vendo essas fontes que eu tenho aqui, ó? São tudo fontes danificadas. Devo ter uma caixa aí com bastante, não sei quanto, mas são fontes danificadas pelos mais diversos motivos. Algumas por esquentar demais, outras por dar algum problema, até mesmo no cabo, mau contato. Mas na maioria das vezes, maioria dos casos é o que? A fonte ela é muito fraca. Ela não faz o que ela realmente promete fazer, tá? Então, vou ensinar vocês aqui alguns macetes, tá bom? Para conseguir comprar a fonte correta. Bom, quando você entra na internet para comprar a sua fonte, você vai ter ali uma gigantesca variedade de modelos, né? De modelos. Vamos supor que você vai comprar uma fonte para o seu notebook Dell, né? Geralmente, o que você faz? Geralmente a pessoa, ela pega o modelo do notebook dela, vamos supor lá, é um Dell Inspiron 14Z. Então ela vai lá na internet e coloca carregador ou fonte para Dell Inspiron 14Z. Geralmente o que o pessoal faz é isso. E aí você vai ter uma enorme variedade ali de anúncios, muitos do Mercado Livre, outros não, né? Mas você vai ter uma variedade enorme de preços, de modelos para o seu Inspiron 14Z. Agora vem a questão. Pessoal, infelizmente, a grande maioria esmagadora dos carregadores que você vai ver aí na internet, eles não são originais, né? Essa é a verdade, eles não são originais. É complicado para quem não conhece, né? A gente que vivencia esse dia a dia de hardware de computadores, a gente sabe verificar se uma fonte é original ou não, tá? Tem diversas formas de você descobrir. Por exemplo, o cabo, né? A gente sabe se a gente desfia o cabo aqui de uma fonte, né? Se eu decapar aqui o cabo de uma fonte e verificar internamente, dá pra gente ver se ele é paralelo, se ele não é, né? Então você consegue ver a diferença do original e do paralelo. Quando a gente também abre, né, uma fonte e a gente olha internamente o circuito, isso eu estou falando a gente que vivencia isso, que é o nosso dia a dia. Então a gente sabe, vendo um circuito, se a fonte é original ou não. Igual essa daqui é uma fonte, né? Ela está escrita aqui Samsung. Mas quando a gente abre, a gente vê que realmente não é uma fonte original mesmo, né? Essa é Xing Ling até dizer chega, viu? Então, a gente fala Xing Ling assim, né? Por brincadeira. Claro que mesmo as originais, elas também vêm da China. A grande maioria. Só que na China você tem coisas boas e você tem coisas ruins também. Então, o bom e o ruim, na maioria das vezes, muitas vezes vem da China. Eu não quero que com esse vídeo você aprenda... você não vai ter como olhar dentro do circuito, né? Você não vai ter como olhar dentro lá do carregador para ver. Não tem como, você está olhando na internet. Não tem como você saber. Mesmo indo comprar em uma loja, você não vai ter como abrir a fonte para analisar certas etapas do circuito. Às vezes você não é da área de eletrônica. Não tem como você abrir o fio para verificar a fiação, né? Então não tem como você fazer essas coisas. Impossível.
Então, o que eu posso te falar para que quando você comprar sua fonte, diminua a chance de você ter dor de cabeça? É da seguinte forma, vamos lá. Quando você olha aí no seu carregador, tá? Pega o carregador do seu notebook, dá uma olhadinha aqui nas especificações, tá? Eu vou colocar um aí na tela para vocês verem, ó. Esse Samsung está marcando aqui, ó, 19 volts, 3.16 amperes, tá bom? 19 volts, 3.16 amperes. Isso significa que essa fonte aqui é uma fonte de 60 watts. Você multiplica a tensão, 19 volts, vezes a corrente que ela promete fornecer, 3.16. Então vai dar aproximadamente 60 watts de potência. Então é o que você viu no seu carregador, tá? No seu carregador original que você tinha. Quando você vai comprar, como a maioria não vai ser original, a grande maioria esmagadora não vai ser original. E vai estar lá no anúncio que é original, mas não é original, tá? A grande maioria não são originais. Então, qual que é a dica, tá? Chegamos no ponto aqui do vídeo. Qual que é a dica? O que eu falo para você? Quando você for comprar a fonte para o seu notebook, compre a fonte de potência mais alta do que a fonte sua original. Ah, Luciano, mas não vai estragar meu notebook se eu pôr uma potência mais alta? Não, não, não. Quando você compra uma fonte de potência maior, quer dizer que ela consegue fornecer uma corrente maior. Mas o seu notebook, ele em operação, seja lá o que você está fazendo, ele vai drenar uma corrente X da fonte. Vamos supor que esse notebook Samsung aqui que está marcando 3.16 amperes, né? Vamos supor que fosse original, tá? Essa fonte fosse original. O notebook que usa essa fonte, vamos dizer que em operação ali, ele consome mais ou menos, você assistindo o filme em Full HD, que é geralmente um caso que drena mais corrente da fonte, vamos supor que o seu notebook está drenando ali 2.4 amperes, tá? 2.4 amperes. Se você comprar um carregador de potência maior, o seu notebook também vai drenar os mesmos 2.4 amperes. A diferença é que os componentes internos serão menos estressados, né? Quando você compra uma fonte, por exemplo, de 60 watts, os componentes têm um dimensionamento menor, né? A ponte retificadora suporta uma corrente menor, a seção das espiras do trafo vão ter uma seção do condutor menor. Se você compra uma fonte de potência maior, mesmo se ela for paralela, né? Porque provavelmente você vai comprar a paralela, né? Mesmo achando que está comprando a original. Mas então você comprando uma fonte, mesmo que paralela, mais de potência superior, o que vai acontecer? A chance de você ter problema será menor. O que acontece muito? As pessoas compram, vamos supor, então ele tem lá uma fonte, deixa eu mudar aqui a fonte. Vamos pegar aqui uma de Dell. Aqui, tá, gente? Um Dell. Ó. Então a pessoa olha lá, ó, esse daqui está marcando 19.5 volts, 3.34 amperes, né? Então, vamos pôr aí mais ou menos 65 watts. Você multiplica a tensão pela corrente, você tem a potência. Então, mais ou menos 65 watts. Quando você for comprar, não compre o de 19 volts e meio por 3.34 amperes. Não compre esse. Porque o que vai acontecer? Você vai comprar esse e vai perceber que ele está esquentando demais. Esse é o problema, é a maior reclamação dos clientes. Nossa, Luciano, eu comprei e a fonte esquenta muito. Eu estou usando lá, né? Não vai esquentar na hora que você ligar, mas você está usando o notebook ali. Muita gente
a bateria não tem mais autonomia, não segura mais carga, aí vai exigir mais ainda da fonte. Então você está usando lá, depois de 2 horas que você está usando, a fonte está fervendo, né? Por quê? Porque está usando a potência, como ela não é original, está usando a potência praticamente máxima que esse circuito consegue fornecer, que não será a potência que está rotulada aqui. Então, se você compra uma de potência maior, o que acontece? A chance de você ter problema vai ser muito menor, porque como ela não entrega o que ela promete, mas você comprou uma de potência maior, então mesmo assim ela vai aguentar um pouco mais. Então você diminui a chance de ter problema, tá? Então se a sua fonte ela é de 65 watts, não compre de 65 watts, compre a de 90. Tá? Sempre compre a fonte de potência acima da potência da sua fonte original. Se você tiver realmente certeza que você vai comprar uma fonte original, se você tiver certeza, o que é difícil. Mas se você tiver certeza, ok, pode comprar de mesma potência. Ah, Luciano, a minha original era de 65 watts, vou comprar uma de 65 watts. Ok, vai funcionar perfeito. Mas geralmente não é o que acontece. Você acha que está comprando um original e não está. Por isso que eu falo, compre a de 90 watts. Tá bom? Isso quando você tiver a opção, né? Então, o seu notebook é Samsung, o seu é de 65 watts, 60 watts, então você vai lá, fonte notebook Samsung, 90 watts. O seu é 65 watts, Dell, então vai lá, Dell, modelo tal, 90 watts. Seja qual for o notebook. Se você tiver essa possibilidade, né? Se você tiver, o meu é um positivo. Luciano, eu olhei lá, a maioria dos positivos está escrito o quê? 19 volts por 3,42 amperes, que vai dar mais ou menos 65 watts. Você vai comprar o de 90 watts. 90 watts ele vai estar geralmente assim, 19 volts barra 4,6 ou 4,7 amperes. Então a amperagem de 90 watts vai ser 4,6, 4,7 amperes aproximadamente, tá bom? Pessoal, é muito importante isso, muito importante, tá? Pode parecer besteira, mas faz toda a diferença. Claro que você vai pagar um pouquinho mais caro de 90 watts, mas vale a pena, tá? Vale a pena por quê? Porque você vai, mesmo que a fonte seja paralela, você vai estressá-la menos, né? Agora, se você compra, é paralelo e você compra de mesma potência, e ela não vai aguentar igual a original, então não tem jeito, vai esquentar mesmo. Aí vai esquentar, pode esquentar a fonte, pode esquentar o plug, pode derreter o plug, pode derreter a fonte. É o que acontece muito, tá? Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu vou comparar aqui, vou abrir uma fonte Samsung original e uma fonte paralela, tá? E essa diferença, tá? Ela segue a mesma linha para todas as outras fontes, HP, Dell, tá? Um Lenovo, segue as mesmas modificações você vai encontrar nos outros modelos também, tá? Então, bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou abrir aqui, ó. Essa é uma fonte Samsung original. Ó, quando eu abro uma fonte original, o que ela tem aqui, ó? Ela tem o que a gente chama de, para dar o efeito de gaiola de Faraday, no caso para evitar interferências eletromagnéticas. Então ela já é toda revestida, tá vendo? Para combater interferências e atrapalhar no chaveamento do circuito, tá bom? Então, primeira coisa, um sistema de gaiola de Faraday aqui. Eu abro agora uma paralela, uma super mega genérica Samsung. Aqui, ó, já não existe essa proteção em alumínio, né? Já não existe, ó. Ou seja, fica o circuito todo exposto, né? Ok, primeira diferença. Vamos deixar aqui. Então aqui original e aqui a paralela,
Deixa eu abrir aqui, ó. Tirar essa parte aqui da original. Ah, outra coisa, aproveitando, ó, o cabo da original, você vai ver que sempre vão ser dois fiozinhos assim, ó. Até o plug, até chegar no plug. A original não. O fio negativo, ele vai ser uma malha que vai sobrepor o fio positivo, tá? Então, essa é mais uma diferença. Então deixa eu tirar aqui, ó, a caixinha da original. Vamos abrir aqui. Desmontando uma fonte, né? Vamos lá. Tá, lembrando, essa é a original, gente, tá bom? Essa é a original. Ela tem essa cola aqui, que na verdade assim, ela funciona como uma cola e também para ajudar na dissipação térmica, tá? Ok. Ó, aqui ela tem uma solda aqui, tá vendo? Tem uma solda. Vamos tirar essa parte. Isso aí, pessoal. Então, removido aqui. Então vocês veem a proteção que tem uma fonte original, né? E aqui vocês podem ver o quão simples é uma fonte genérica. Bom, caixinhas removidas. Essa proteção vou deixar aqui de canto. Agora uma rápida olhada e comparação aqui dos circuitos. Aqui, infelizmente, não dá para olhar tanto porque ele está com essa cola. Mas pessoal, ó, vocês já podem... Olha as diferenças. Quando a gente entra aqui com a alimentação, ó, eu tenho todo um sistema de filtragem aqui na fonte original que não existe na fonte paralela, ó, tá? Não existe. Então esses indutores, ó, aqui eu tenho capacitores X, que eles são ligados aqui em paralelo. É outra coisa que não existe, né? A única coisa que tem aqui na genérica é o capacitor de filtro, né, que não tem como não ter, né? Isso aqui é o componente mais básico de todos, que precisa existir após uma ponte retificadora. Então, aqui está o capacitor. Então vocês veem a diferença, né? Ó, o capacitor está aqui, ó, da original. Ó, tem todo um sistema de filtragem até chegar no capacitor, na original. Na paralela não, ó, não tem filtragem nenhuma. Simplesmente entra aqui, passa pela ponte retificadora e vai para o capacitor de filtro. Aqui não, ele tem que passar toda essa etapa de filtragem de transientes antes de chegar no capacitor de filtro. Aqui não dá para eu tirar tudo, mas aqui, ó, na genérica, logo na saída, a minha saída aqui de 19 volts, que vai ser a tensão da fonte, eu simplesmente tenho aqui esse capacitor, ó. Aí tem esse capacitor aqui. E aqui teria que ter um indutor. Até tem um espaço para pôr o indutor aqui, ó, mas não se deram nem o trabalho. Bom, eu não vou abrir tudo aqui não, tá? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas só para ter uma ideia do que significa uma fonte original e uma fonte paralela. Tá? Para vocês verem
qual a diferença, o quão gritante a diferença é, né? Então, tá? Então, o que você vai comprar aí quando entrar na internet, o que você vai comprar quando entrar no Mercado Livre, é isso aqui que você vai comprar, tá? Infelizmente, você vai comprar isso. Você não vai comprar isso. Você vai comprar isso. Por isso que você tem que pegar de potência superior, tá? Para pelo menos ter a chance aí de uma maior sobrevida do seu carregador e arriscar menos também o seu notebook, tá? Então, independente qual for o modelo do seu notebook, compre um carregador de potência maior do que a potência original do seu carregador, tá? Não esqueça, potência é o que? Tensão vezes corrente. Ah, Luciano, não sei a potência do meu. Pega lá, multiplica a tensão, que geralmente é 19, pode ser 18 volts e meio, 19 volts, 19,5, 20 volts. Multiplica a tensão vezes a corrente, você vai ter a potência. Aí você sabe, ah, então o meu carregador é de 60 watts. Ah, o meu é de 65 watts. Ah, o meu é de 45 watts. Tá? Mas sempre compre uma de potência superior. Ah, Luciano, aconteceu um outro caso comigo. A minha original já é de 90 watts. O que eu faço? A original já é de 90 watts. Às vezes sua máquina já tem lá uma GPU dedicada. É um Vostro Core i7, primeira geração, né? Vídeo dedicado, usa fonte 90 watts. Aí eu aconselho tentar comprar de potência maior ainda, né? É mais difícil? É mais difícil, mas tente. Se o seu é de 90 watts, tenta comprar de 120 watts. É mais difícil, porque a grande maioria são de 60 watts, 90 watts, são a maioria esmagadora é de 60 watts. Mas de 90 também tem muitos, né? Então agora se o seu original já for de 90, tente comprar um de 120. É mais difícil, mas dá uma procurada. Tá? Mas não compre fonte de mesma potência da sua original, porque provavelmente você vai comprar paralela mesmo achando que está comprando original. Tá? Espero que você encontre original, mas eu acho difícil. Tá? Eu acho difícil. Tem muitas vezes que a gente compra fonte de fornecedores que garantem, não, Luciano, fica tranquilo, essa fonte é original, porque eu trouxe não sei da onde, eu vou ver, é original nada. Tá? Então, às vezes a gente tem que devolver a fonte, é transtorno, né? Então, ou então, se eu não consigo devolver a fonte, eu tenho que vender como uma fonte que eu já sei que não vai suportar certa potência, então eu tenho que vender para um notebook de consumo bem mais baixo, né? Então tem todas essas questões, tá? Tem pessoal também que usa positivo, carregador de 40 watts. Tem muito positivo lá que se você olhar, tá lá 19 volts, 2.1 amperes, que dá mais ou menos 40 watts. Tá? Então se você usa o de 40 watts, compre pelo menos de 65 watts. Tá? Então, se puder comprar de 90, melhor. Como eu falei, não vai danificar o seu notebook. Não se preocupe, tá? A corrente maior especificada no carregador, ela não vai passar para o seu notebook. Tá? O seu notebook ele é um projeto que foi elaborado, que consome uma certa corrente. Né? Aquela corrente que o projeto do seu notebook foi desenvolvido, vai ser aquela corrente mesmo. Talvez na hora que você liga pode consumir 1 ampere, assistindo um filme em HD 2 amperes, fazendo alguma outra coisa 1,5 ampere, depende, entendeu? Mas vai consumir no máximo aquela amperagem. Tá? Então não se preocupe, porque comprando o carregador de potência de corrente mais alta, essa corrente não vai danificar a sua máquina. Tá? O que você deve comprar e deve ser igual é a tensão. Né? Se o seu é de 19 volts, 19 volts. Então, claro, ao seu é 18,5, pode comprar 19, não tem nada. Né? Mas o importante é que a tensão seja a mesma. Mas a corrente ela deve ser o quê? Igual ou superior. Tá bom? A gente vive isso aqui o dia a dia, a gente sabe, já perdemos inúmeros carregadores,
Já teve gente aí, até por favor, quem tiver comprado, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Tinha uma fonte, ainda vende por aí, né? Até uma bizarrice. Uma bizarrice é uma fonte com o nome Power, que tem uns pininhos, né? Que você coloca, né? Você tem a ponta do carregador com duas entradas, com dois furinhos, aí você troca os pininhos, né? Tem uma que tá o nome assim, Power. Gente, aquela fonte para danificar a placa-mãe é uma maravilha. Corra disso daí, pelo amor de Deus. E às vezes eu já vi vários locais, às vezes vendendo em lugar, sabe, tipo, às vezes vendendo em Calunga, lugar assim, Walmart, pessoal vendendo essas fontes assim, com o nome Power, né? Eu falo o nome Power porque é a mais conhecida, que já danificou inúmeras placas-mães. Quem estiver assistindo esse vídeo e tiver assistência, como a gente tem assistência aqui, vai entender o que eu estou falando. Eu já tive que pagar a placa-mãe de notebook de cliente por uma vez ter vendido essa fonte, meu, extremamente ruim, tá? É péssima, qualidade horrível. Uma vez eu comprei umas 10 unidades para experimentar, não conhecia, isso tem muitos anos, me arrependi amargamente. Já, isso tem, sei lá, mais de 10 anos que aconteceu, mas nunca mais comprei. E ainda hoje essa fonte existe no mercado. A quantidade de casos que a gente já viu, não só que a gente, alguns poucos casos a gente infelizmente passou aqui, né? Aí se você faz uma nhaca dessa, você tem que assumir a responsabilidade, às vezes tem que pagar uma placa para o seu cliente, placa de notebook, mas tenho certeza que quem tiver assistência aí, deixa um comentário, vai saber o que eu estou falando, porque essas fontes são terríveis, tá? Tem local que vai te indicar, você às vezes vai chegar na loja e vão falar, não, pode levar. Gente, não compre jamais, 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 jamais. Se essas aqui, ó, Dell, genérica, tá escrito Dell, mas Samsung, também, ó, negócio derretido. Então, assim, essas já, assim, as que tentam imitar já são ruins. Imagina a outra que já é, meu, sabe, paralela da paralela da paralela. Não tem jeito, tá bom? Então você vai passar nervoso, tá? Cuidado aí. Não quero ninguém com fonte fervendo aí, põe a mão que tá, né, até dói a mão. Cabo, plug derretendo, esse tipo de coisa. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.